usar lookaheads positivos e negativos. Então, ele está mostrando que a gente tem mais aqui uma opção para usar no regex, que é a interrogação e o igual. E ele tem aqui a interrogação e o igual, na verdade, é o lookahead positivo. E a interrogação e a exclamação são o lookahead negativo. Então, a gente vai ver aqui no exemplo, para a gente entender como que funciona, então, o positivo e o negativo. Eu vou copiar, apagar esse aqui por agora, colar aqui. Eu vou fazer um console.log, vou colocar esse aqui dentro e vou colocar o de baixo. A gente consegue visualizar a diferença de um de outro. Então, o que ele está falando, né? Que as duas retornam o quê? A gente pode ver aqui embaixo que ele retorna o quê? E aí é o seguinte, né? O lookahead positivo, ele vai verificar se tá lá. Tá lá. Aí ele retornou o quê? Ele retornou o quê porque é o que vem antes do lookahead, né? Eu já fiz o teste aqui, ó. Se eu colocar outras letras aqui e colocar aqui, ó. Aí ele retorna tudo que tá antes do U, né? Então, ele tá retornando o quê? Porque é o que tá antes do U. Tanto aqui, né, na regex, quanto aqui na string. E aqui, ele tá verificando o que tá também só aqui na frente, né? Então, ele vai retornar se não tiver o U. Se tiver o U, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. QU. Aí ele já dá nulo, ó. Porque o U tá lá e no caso aqui é um lookahead negativo, então ele não pode ter. Se ele não tiver, por qualquer letra, ele retorna aquilo que está antes, que é o caso aqui do Q. Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lá, vou colocar 3H aqui e 3H aqui. E aí a gente vê que ele retorna tudo que está antes. Então, por isso que ele estava retornando o quê? Que é o que ele está falando aqui nessa parte. Agora, ele quer que a gente use essas ideias de lookaheads aqui. Então, a gente vai ter aqui senhas com mais de 5 caracteres, ou seja, com 6 caracteres, e que tenham 2 algarismos consecutivos, ou seja, 2 dígitos, né? 2 números consecutivos. Então, a gente pode começar a escrever aqui. Deixa eu ver. Eu esqueci de comentar sobre essa parte aqui, né? Vamos observar isso aqui primeiro. Por exemplo, a gente tem um lookahead aqui, que ele está falando que vai ser o barra W, no caso, é letras ou números. E ele está dizendo que o comprimento aí desses caracteres vai ser entre 3 e 6, né? Mínimo 3, máximo 6. A gente vê que aqui ele tem 6. Então, ele está atendendo aqui aos requisitos dessa parte aqui, com esse lookahead aqui. E ele colocou mais um lookahead porque ele quer que atenda aos 2 ao mesmo tempo. E aqui, ele está colocando que vai ser não dígitos, né? Porque o barra D maiúsculo são não dígitos, ou seja, não números. E esses números podem ser 0 ou mais vezes. E em seguida vem os dígitos. E como ele está falando que tem que ser no mínimo 6, então essa senha aqui atende aos requisitos que são passados aqui, né? Que está dizendo que na sequência primeiro vem os não dígitos e em seguida vem os dígitos. E é exatamente o que ele está obedecendo aqui.
Primeiro os não dígitos e depois os dígitos. A gente vai usar a mesma ideia para fazer isso aqui. A senha tem que ter no mínimo 6 e tem que ter 2 números consecutivos. Então, a gente vai colocar aqui a interrogação e o igual, né, que é o nosso lookahead. Eu posso usar essa mesma ideia que tem aqui. Então, eu vou só copiar e já vou modificar. Então, ele disse o seguinte, né, que ele tem que ter mais de 6, ou seja, no mínimo 6. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu tirar um aqui, vou colocar aqui 6, porque aí ele vai ter no mínimo 6 caracteres. Se a gente rodar do jeito que tá, a gente vê que ele já atende vários tipos de senhas aqui, né? Deixa eu ver o que tá faltando aqui. Ó, aqui no caso, tá faltando os dois números, né, consecutivos. Então, a gente tem que colocar mais um lookahead aqui para ele também atender a esse requisito. Então, vamos colocar aqui interrogação igual. Vou colocar o /W, que seria letras ou números. Vou colocar o mais porque eu quero um ou mais desse caractere começando. E eu vou colocar o /D, que são os 2 dígitos, né, que eu vou querer. Eu vou especificar aqui que eu quero 2 dígitos, né? E aí é isso, né? Porque aqui na frente a gente vai ter... Eu tô vendo aqui na senha, agora nenhuma senha começa com 2, né, dígitos. Tem esse que começa com 1, mas esse /W já atende. Então, no caso, se eu tivesse... Deixa eu colocar um console log aqui. Ele tá dando false, por quê? Porque esse aqui não tem 2 dígitos. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 números no final, aí ele dá true, né? Se eu colocar no meio aqui, ó, 2 dígitos, ele dá true também. Mas se eu colocar no começo, ó, ele dá false, né? Porque eu não tô colocando isso aqui no começo. Eu acho que eu poderia, eu acho que para essa lição ele aceita assim, ó. Ele aceita dessa forma, mas se eu quisesse que ele também aceitasse, né, 2 dígitos consecutivos no início, eu poderia colocar um ou e colocar assim. Deixa eu ver, se eu colocar aqui colocar esse aqui no começo, vamos ver o que acontece. Aí deu false, mas é porque tá no 88 no começo. Aí ele dá true, deixa eu ver. Aí ele já não aceita. Não deve encontrar. Ah, tá, porque aqui no ou, né, então ele tá aceitando que ele vai ter menos de 6 caracteres, né? Então aqui no W, em vez de eu colocar mais, deixa eu ver. Aí eu poderia colocar talvez 6, também, vamos ver. 6. Não, mas aí tem que ser 4, né? Porque já tem 2 dígitos ali. 4, vamos ver. Ah, ele aceitou, né? Enfim, né? A gente pode ir aqui com o console log testando, né? Inclusive o meu aqui ficou super comprido, mas eu acho que conforme a gente for testando, de repente dá para tirar. Dá para tirar essa parte aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu tirar. Não. Aí vai faltar alguma coisa aqui. 2, 3, 4, 5. Né? Porque aqui 2 dígitos e 4 daria 6 mesmo, mas ele tá aceitando. Ah, porque aqui eu não coloquei. Só se aqui eu colocasse 4,
Vamos ver. Não. Aí ele não passa esse aqui. Não, esse aqui deve usar carregas positivos. Ué, mas são 2 no carregas positivos que eu tô usando. Como assim, bebê? Que tem aqui. Tirar o ou, será? Vamos ver. Nossa, aí também não dá. Então era aquela do começo mesmo. Que funcionava melhor, né? Inclusive, quando eu coloquei o ou ali, ele passou a aceitar os 2 dígitos no começo.